Sejam todos vocês bem-vindos, que estão aqui na nossa casa amarela, conforme a nossa irmã Sueli, né, chamou, e realmente ela é amarela. E também vocês que se encontram nas redes sociais, quer pelo Facebook ou YouTube, com CF Terna TV. Sejam bem-vindos, boa tarde, boa noite, bom dia. É um prazer muito grande estarmos aqui. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus em mais esta oportunidade de estudos. Deus, querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade desse instante. Que essa reunião possa transcorrer em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor, pela oportunidade deste reencontro. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado, para mais uma apresentação de hoje. Pessoal, graças a Deus nós podemos abrir aí a nossa casa e fazermos as nossas palestras nos nossos horários habituais, como sempre. Eu já estava morrendo de saudade desse ambiente, dessa casa, com as pessoas. A gente vinha aqui gravar para colocar na nossa página, mas a gente sentia uma diferença tão grande. Aí que eu ainda comentei com Valéria domingo, como é importante os encarnados também, porque de desencarnado a gente sabe que a casa está cheia. Não estou vendo nada, mas eu sei que está. Mas de encarnados, porque é uma energia tão boa que a gente recebe de vocês, que nos ajuda a fazer a exposição do tema. Porque, como sempre o Flavinho, filho de Ângela, sempre falava, quando era pequenininho, que a gente se metia de besta e vinha aqui na frente falar. Mas é porque a gente sabe que a gente não está aqui sozinho, né? Nós estamos aqui apoiados pelos amigos espirituais e nós somos meros instrumentos. Mas essas cadeirinhas aí cheias de encarnados, com essa energia boa, faz toda a diferença. Então, cá estamos nós hoje, bem alegres por a nossa casa poder reabrir e dar início, portanto, a mais, assim, com mais entusiasmo ainda as nossas reuniões, porque esse ano a gente não pode esquecer que nós estamos comemorando os 100 anos dessa casa. Até ali tem uma árvorezinha, que é a árvore de mensagens, que eu convido sempre as pessoas que chegarem aqui, escreverem uma mensagenzinha para a Casa Espírita, aqui para o centro. Vai pendurar, os tagzinhos estão ali na bandejinha, e pendurar ali na nossa árvore de mensagens, porque depois essas mensagens todas vão ser digitalizadas e vai virar também um livretinho de mensagens para a nossa casa. Então, quem quiser assinar, pode assinar, quem não quiser, não assina, mas os registros das assinaturas são extremamente importantes. Nós encontramos, aliás, o Abrigo, né, encontrou o livro de ouro, onde estão registradas as assinaturas, bem como os valores que foram doados para que o abrigo fosse construído. Está bem velhinho, está todo assim, eles vão procurar alguém para fazer uma restauração e tudo, mas um documento raríssimo, e é lindo quando a gente começa a ver a assinatura daquelas pessoas que contribuíram para aquela casa, né? É uma alegria muito grande. E esse livrinho que a gente vai fazer com essas mensagens também vai fazer parte desse acervo. Né? E lá na frente, alguém pegar aquele livrinho e olhar ali o nome da pessoa que mandou uma mensagenzinha para essa casa tão querida, é realmente um documento que vai ficar, porque o Abrigo está querendo fazer uma espécie de um museu. Até o Folha dela falou que museu seria muito grande, né? Mas que eles estão querendo fazer uma sala, né, onde eles possam expor os documentos, fotos. E aqui também nós vamos, agora que a casa está reabrindo, nós vamos expor fotografias também, fotografias dos fundadores, das pessoas que frequentaram, das crianças que lá em 2000
estavam na evangelização, 2002, estavam na evangelização, e aí elas vão se ver agora, elas eram crianças, agora está todo mundo adulto. Então isso é bom demais, né? Então vamos aqui para a nossa palestra de hoje, que eu já estava ansiosa de fazer minha palestra com esse salãozinho aberto, né? Hoje nós vamos falar de mundos de expiações e provas. Isso porque nós estamos passando esse momento terrível e, com certeza, o conhecimento esses conceitos que Kardec recebeu dos espíritos nos ajudam muito a entender o que está passando. Então, a gente sempre convida todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais a acompanharem, a visualizarem essas palestras, a ouvirem, né? Elas ficam um pouquinho longas, mas se não tiver um tempo assim disponível para isso, vai de pedacinho em pedacinho, mas que ouçam, porque não somos nós que estamos falando, são os espíritos que estão falando isso, espíritos da verdade, espíritos conhecedores de tudo isso e que vêm em nosso socorro, porque foi Jesus que falou: eu lhes mandarei o Consolador prometido que estará eternamente convosco. E o que pode estar eternamente conosco, se não o conhecimento das coisas? Isso ninguém perde, né? Estará sempre conosco. Então, a gente está vendo a terra aí assolada, as pessoas apavoradas, as pessoas em pânico, com tudo que a gente está vendo acontecer, a terra inteira, o mundo todo. Mas a gente também não pode deixar de lado o que a terra vem passando. Nós estamos vendo aqui nessa imagem a terra na UTI. Ela é uma UTI e está agora, dodói, precisando também de uma UTI. Por que ela é UTI? Ela é UTI porque ela é um planeta de expiações e provas. Então, os espíritos que vêm para cá não são espíritos bons nem superiores, são espíritos adoecidos ainda. Adoecidos, cheios ainda de imperfeições, não é? Cheio de imperfeições. São espíritos que não entenderam ainda a lei de Deus. Então precisam da terra de expiações e provas para que possam resgatar seu passado. Mas também temos espíritos que estão só em provas. Então, a Terra é essa UTI para socorrer os espíritos e dar oportunidade a eles de evoluir. Mas ela também está numa UTI, né? Ela é uma e está precisando. É aquele intensivista, né, que trabalha dentro das UTIs e que adoece e precisa dos cuidados dos seus colegas de trabalho. Então, a Terra também está nessa situação. E a gente vai ver, que a gente fica assim, gente, quanta injustiça nessa terra, tanta injustiça. Que tristeza isso. Mas, quando a gente pensar assim, quanta injustiça nessa terra, vamos pensar, injustiça sim, mas será que essas pessoas que estão sofrendo essas injustiças são injustiçados? É uma pergunta que a gente faz. Porque se a gente responder sim para essa pergunta, estaremos negando Deus. Porque se estaremos negando os atributos de Deus, nós o estaremos negando, né? Então, injustiças nós temos a rodo. Porque é uma terra de expiações e provas. E aí há muita injustiça aos olhos do mundo. Mas não tem nenhum injustiçado, não tem vítima, não tem inocente pagando por pecadores aqui, porque está no Evangelho isso, e não precisamos nem de religião para isso. Precisamos de religiosidade para entender que um inocente não pode pagar por um pecador. Que ninguém pode ser injustiçado nesta terra, porque existe um Criador, existe uma inteligência suprema que planejou, criou e mantém esse universo
e que nos fez a sua imagem e semelhança, que não errou em nada aí na natureza, no universo inteiro. Tudo é matematicamente previsto, porque está tudo na ordem que tem que estar. Tem um cometa passando por aí e as pessoas querendo vê-lo, porque acho que são 600 anos, né? Parece que ele vai voltar. Olha, eles 6.000 e poucos. Então, olha só, a gente já sabe que ele vai voltar. Como? Como sabe? Porque tudo é perfeito, tudo é ordenado, tudo está no contexto. Então, por que Deus deixaria de lado os seres mais importantes da sua criação? Não sabe nada sobre nós? Não sabe nada das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas tristezas? Mas sabe que um cometa vai passar, e quando vai passar, no horário certo? Como é isso? Será que somos menos importantes do que um cometa? Claro que não. Somos filhos de Deus. Somos sua obra-prima, porque fomos feitos à sua imagem e semelhança, no poder de amar, de criar, sendo criados para a felicidade e liberdade plenas. Então não esqueceria de nós, não esqueceria da nossa dor, não esqueceria das nossas tristezas, dos nossos momentos tristes que nós passamos nesses mundos. Precisamos desses mundos. Então vamos acompanhar aí o que nos dizem os Espíritos, principalmente Santo Agostinho, que ele que faz esse ensaio sobre os mundos de expiações e provas. Vamos ver por que a nossa Terra está na UTI e por que ela está precisando de socorro. Olha só, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. E para cada caso fatal, há pelo menos outras 20 tentativas fracassadas. Isso equivale a um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Olha, a cada 40 segundos, uma pessoa desiste da vida por conta própria. Que tristeza isso, né? É a segunda maior causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos, pessoas no auge da vida, no auge da sua encarnação. Então isso dá uma tristeza tão grande que pode levar essas pessoas a tanto desespero, esses jovens, né? O Brasil está em 8º lugar em suicídio. Olha esse país lindo, ensolarado, olha que dia maravilhoso, que céu maravilhoso. Quando a gente acorda, que a gente abre a janela e vê esse céu, a gente só pensa em vida, em querer viver, em agradecer a Deus essa oportunidade de estar num planeta tão lindo quanto esse, que nos oferece tudo. E num país desse, um país que tem tudo. Ele tem todas as estações, ele tem todos os climas, ele tem tudo. É maravilhoso, tudo que planta nasce. Então, por que esse desespero, essa insatisfação? Não é que nós, para a gente estar em 8º lugar no índice de suicídios, né? A Índia está em 1º lugar, seguida da China, Estados Unidos, Rússia, Japão, Coreia do Sul e Paquistão. Logo a Índia, né? Logo a Índia, que é um país tão espiritualizado, né? É difícil, mas por outro lado, nós temos as castas e a dor e o sofrimento imperando lá. E o desrespeito, por quê? Uma má interpretação da lei do karma. Só isso, uma má interpretação da lei de causa e efeito. Então, gera sofrimento num país milenar. E a gente aí fica pensando, perdemos o endereço de Deus, o que é isso, né? A depressão afeta 300 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Conforme a entidade, o índice de depressivos cresceu 18% em 10 anos. Gente, a tecnologia avançando, tudo ficando mais fácil para a gente, tudo mais ao nosso alcance.
né? E a depressão vai aumentando, aumentando. Aí a gente vê que inteligência desacompanhada da moralidade gera dor e sofrimento. Com certeza. A organização aponta que, até 2020, essa será a doença mais incapacitante do mundo. Isso é do ano passado, de agosto do ano passado. Olha, incapacitante. E realmente fica. As pessoas querem morrer. Quem está com depressão mesmo, ela quer morrer. É uma das diferenças da tristeza profunda. Elas não querem viver e nem se deixar sozinho, vai arranjar um jeito de tirar a vida. É impressionante a obsessão que essas pessoas têm pela morte. Elas não querem viver. É triste, precisa ser tratada. É uma doença que tem que ser entendida como doença e não como frescura, como muita gente diz, né? Já no Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema, que afeta um total de 11 milhões de brasileiros. Sabe o que é isso? 11 milhões de brasileiros querendo morrer. E vão, se tiverem chance, porque ela leva ao suicídio. É uma das grandes causas de suicídio, é a depressão. Segundo os dados da organização, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão na América Latina. E o segundo com maior prevalência nas Américas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, que tem 5,9 de depressivos, grande diferença, né? A gente tem 5,8, grande diferença. E com esse país maravilhoso, é difícil de entender. E um povo caloroso, um povo que sorri, um povo que abraça. No momento a gente não está podendo fazer isso, mas é um povo assim, né? Então, é difícil de entender? Não, está faltando o principal, está faltando confiança em Deus, está faltando isso. Quando a gente começa o processo, a gente tem que frear ali e dizer, não, eu sou um filho querido do Pai e Ele não vai me abandonar. E reagir, porque senão o que não falta num planeta de expiações e provas são espíritos inferiorizados ainda, nos influenciando para engrossar a fileira deles. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Olha só esses índices, olha aqui. Isso aqui é o cardiômetro. Se vocês abrirem a internet, vocês vão ver isso lá. Da Associação Brasileira de Cardiologia. Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele fica mudando aqui a cada morte por problemas cardiovasculares. Ele fica girando. Até esse dado aqui é de 21 de julho. Então, até 21 de julho, agora, né, em 2020, zerou, não é que zerou, são dados só desse ano, 2020, olha só. Está aqui escrito. Se vocês abrirem lá, vocês vão ver isso lá. Até 21, dia 21, olha aqui. 223.402 pessoas desencarnaram com problemas cardiovasculares. Só esse ano. Né? E as pessoas ficam alvoroçadas com o número de mortes de Covid no mundo. Não é só no Brasil, no mundo. Só no Brasil nós temos aí 223.402 mortes por problemas cardiovasculares aqui no Brasil. Só esse ano, até 21 de julho. É um dado triste. E nós sabemos que as doenças cardiovasculares estão muito ligadas ao nosso temperamento, à nossa aceitação, à nossa resiliência. Quem não tem isso sofre ao temperamento, né? Que a gente poderia chamar de destempero das pessoas. Tem pessoas que, quando a gente vai dar uma notícia, tem que falar, fulano, fica calmo, senta, fica calmo, ó. Fica calmo, não fica nervoso com o que eu vou te falar, não. Porque senão a pessoa tem um AVC na sua frente. Porque não pode ser contrariado, não pode ser nada, tudo tem que correr do jeito que ele quer, é egocêntrico. Aí pronto, a pressão sobe e tem um AVC. Não era para ter, mas tem. Porque a pessoa não se controla, né? Então é triste. Olha esse outro dado, ó. Atualmente, 7,5
4,6 milhões de pessoas no planeta morrem em decorrência do câncer a cada ano. Dessas 4 milhões, tem entre 30 e 69 anos. E câncer está muito ligado a causas anteriores, que nós vamos ver na semana que vem, terça-feira que vem, nós vamos falar das causas das aflições que levam as pessoas a desesperarem, né? Mas não só de causas anteriores sofrem os humanos em planos de provação e expiação, e sim causas atuais, que são, segundo os espíritos, em maior número. Então, tirando as causas anteriores, quantas causas atuais levam a pessoa a morrer de câncer e não era para ter? Desvios de conduta, vícios, tudo ali. Temperamentos biliosos também. Tristeza profunda por não compreender as questões da vida, as perdas que fazem parte da vida. E isso está relacionado, então, a essa insatisfação. Leucemia, por exemplo, foi feito um estudo, uma época, em que um grande número, mas um número mesmo assim enorme, de pessoas que contraíram leucemia passaram por uma tristeza profunda. Então, as insatisfações, as tristezas, as revoltas podem nos levar também a desenvolver um câncer. Má conduta, vícios, né? Negligências, imprudências, muitas coisas. Em 2016, o Brasil alcançou a marca histórica de 62.517 homicídios, segundo informações do Ministério da Saúde. Isso equivale a uma taxa de 30,3 mortes para cada 100 mil habitantes, uma das mais altas taxas de homicídios internacionais do mundo, uma das mais altas do mundo. Olha a violência. Então estão entendendo por que a Terra está na UTI? E por que ela é uma UTI? São espíritos muito ainda imperfeitos. Não conseguem entender as leis de Deus. Então estão aqui à mercê de quê? Da própria sorte? Não, das escolhas que fazem no dia a dia. Do uso do seu livre-arbítrio, que na maioria das vezes não é melhor, não é bom. São deselegantes nessas escolhas. Aí não tem jeito, vamos sofrer. Todas as vezes que a gente faz escolhas erradas, nós respondemos por ela, porque cada ação já carrega a sua reação. Não é que Deus esteja jogando dados e falar, aquele ali vai sofrer disso, aquele daquilo, porque fez isso, porque fez aquilo. Não. É a própria ação que carrega a sua reação. Então isso não é um castigo de Deus. É um efeito que nós provocamos em nós mesmos com o mau uso do livre-arbítrio. Aí vemos a Terra aqui, numa caminha, né? Magui mandou essa imagem para mim, eu fiz uns reparinhos aqui, mandou essa imagem, olha que bonitinha, Terra numa caminha de hospital, e Deus tomando conta dela, tá vendo? E ela agradecendo a solidariedade dos mundos, porque todo o universo é solidário entre si. Todas as nossas vidas são solidárias entre si. Todos os habitantes do universo precisam ser solidários entre si. Então aqui nós vemos os planetinhas, né? Desejando que a Terra fique boa logo e, queiramos nós ou não, ela vai ficar. Porque ela está num processo de transição para um plano regenerador. E o que é esse plano? Nós vamos falar sobre ele depois. É um plano não ditoso e não feliz, mas é um plano em que os espíritos vão convalescer. O bem predomina. Ainda existe o mal, mas ele não predomina. Então, o mundo de regeneração é o oposto da Terra. Aqui, o mal ainda predomina. E num mundo regenerado, o mal não predomina, embora ainda esteja presente em níveis mais baixos. E aí são espíritos que estão convalescendo, né? Que estão regenerando. E outros já regenerados, atuando
para ajudar aqueles que ainda estão no processo de regeneração. E a terra está passando, então ela está se curando. Por isso, tudo isso acontecendo. Esse vírus que as pessoas chamam de monstro e fazem novenas e fazem não sei mais o que para que Deus tire esse vírus. Ele é a cura da terra. E não entendemos isso ainda. O planeta, a físico, né, o solo, o planeta, a sua geologia está se recuperando, está chegando num ponto em que pode ainda oferecer vida na Terra, porque não estava mais, estava quase esgotando mesmo. Nós só tínhamos 2% de água potável no planeta, né? Então, e os espíritos? Será que vai mudar? Será que isso vai fazer as pessoas melhorarem? Provavelmente não, mas está dando chance. Está dando a oportunidade da gente rever nossos valores, nossas reais necessidades. Porque tudo, né, a gente acaba vivendo num mundo de ilusão. E está colocando as pessoas para refletir e pensar dentro dos seus lares, fazendo aquilo que sempre deveriam ter feito e que não faziam mais. Então está dando a chance àqueles que aprenderem, irão desencarnar, como tantos outros que ainda não aprenderam. Como todos que estão partindo dessa terra, estão no momento de desencarnar. Não estão partindo, o Covid é apenas o motivo. Mas eles partiriam de qualquer maneira. Todos nós, não viram aí, morrem de câncer, morrem de depressão e morrem de doença cardiovascular, íamos morrer, qualquer um. Aquele que pegar o Covid, tiver na hora dele partir, ele vai, independentemente da assistência que receber, dos cuidados que receber. E quem não tiver que partir, não vai. Vai se curar, ou não vai nem pegar, ou vai pegar e não vai nem saber. Né? Então, isso a gente tem que ter essa convicção. E estamos tendo provas disso no planeta todo. Pessoas com muita idade se salvando, se curando, e outros jovens desencarnando. São ruins os que estão desencarnando? Não, está na hora dele partir. As partidas assim, coletivas, aceleram o desenvolvimento do planeta. Mas não vai ninguém antes da hora, por isso, vai na hora. A menos que não tome os cuidados necessários. Nós estamos aqui obedecendo distanciamento social, usando máscaras. Eu não estou de máscara porque estou falando, mas estou num distanciamento da nossa amiga aqui, 2,5 metros aqui quase. Então, realmente, fazendo a nossa parte, nós não temos do que temer, porque temos um Criador que controla, que supervisiona e que nos ama, e que quem tira a vida é Ele. Não é nenhuma imprudência, nenhum mando ou desmando desse ou daquele em qualquer nação deste planeta. Quem comanda é Deus. Ele que está no controle de tudo isso, né? Está, portanto, aqui, cuidando da terra, salvando a nossa terra e a nós também, dando-nos a oportunidade de refletir sobre os nossos valores, o nosso comportamento que estamos distribuindo aí para esse planeta. Aí nós vamos pensar aqui nessa página de Jesus, que Jesus falou lá em João, né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiveres, estejais vós também. Olha só que lindo isso aqui, né? Para a gente parar com essas ansiedades, não ficar tumultuando o nosso coração. Aquela criança que quando o pai joga lá para cima, ela sorri e alegre e grita de alegria, ela não tem medo, porque ela sabe que quando ela descer, o pai dela vai estar ali segurando. Isso não é uma boa atitude, não, um bom exercício, não. Só que tem que eles fazem, né? A minha neta, por exemplo, ela amava isso. O pai fazia só baixinho, mas ela pedia toda hora.
né? Ela subia no sofá e mergulhava no braço do pai, que estava mais assim, sem medo nenhum. Agora, na beira da piscina, se o pai não tivesse dentro da piscina, ela não molhava nem o pé. Era a confiança que ela tinha no pai, que tem. Né? Então, pulava, ela não queria saber, ela sabia que ela ia e queria segurar ela. Então, a gente tem que ter essa convicção. Não vamos tumultuar nosso coração, não vamos manchar nosso coração, baixar a nossa imunidade pelos medos e ansiedades. Deus está cuidando de nós. Se nós estivermos fazendo a nossa parte, não vai nos acontecer nada que não tiver que acontecer. Admira-se de haver sobre a terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidades de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Mas esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto, porque toda a humanidade não se encontra na terra, mas apenas uma pequena fração dela. A espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. A espécie humana não está toda aqui na Terra. Está distribuída pelas muitas moradas da casa do Pai. Se vier uma navezinha de um ET e baixar lá na Antártida, vai pensar que a Terra é gelo puro, que não tem ninguém. Principalmente se ela pousar num local onde não tiver nenhuma estaçãozinha por perto. Se descer lá no Saara, no deserto do Saara, vai pensar que não tem ninguém na Terra, que aquilo é um deserto só cheio de areia, que se move ao sabor do vento. E aí? Né? Então é porque vão ver só uma partezinha. E é assim que às vezes a gente vê as coisas, só por uma parte. Então, a humanidade não é uma espécie miserável. Ela é composta dos espíritos que foram criados simples e ignorantes por Deus, que entregou a eles o livre-arbítrio, seu maior presente, para que pudessem construir sua felicidade ou sua infelicidade. Só depende de nós. Nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pelas transformações dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Que frase linda, né? Está na Gênesis. Vocês forem lá na Gênesis, aliás, ninguém pode deixar de estudar esse capítulo nesse período. O último capítulo da Gênesis, sinais dos tempos e a nova geração. Leiam isso lá. Que conforto que traz no coração, que alegria saber, né, como as coisas acontecem, como as transformações acontecem. Então, há de se admirar que a Terra seja uma UTI e esteja numa UTI? Não. Porque o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Então, quando nós nos melhorar... mas então como é que isso vai ser? Todas essas almas que estão partindo para a dimensão espiritual, seja por Covid ou não retornarão se ainda não aprenderam a lição do bem. Se ainda não aprenderam a se colocar no trilho da obediência à lei divina. Porque aquele que entendeu retornará para a terra transformada. E quem não entendeu, não volta para cá. Vai para mundos parecidos com esse, porque há muitos desses e a gente vai ver por aí. Olha só, nós vamos ver aqui. A Terra é um planeta de provas e expiações, em que o mal predomina. Da mesma maneira que numa cidade toda a população não se encontra nos hospitais ou nas prisões, assim a humanidade inteira não se encontra na Terra. E como saímos do hospital quando estamos curados e da prisão quando cumprimos a pena, o homem sai da Terra para mundos mais felizes quando se acha curado de suas enfermidades morais. Então, todas essas almas que estão partindo, e nós também, quando partirmos, se já tivermos entendido
a caridade como entende Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, nós não voltaremos para cá, só se a gente já tiver entendido isso. Entendeu? Então nós vamos voltar para a terra reformada, sendo um plano regenerado, aonde o mal não impera. E quem não entendeu, não volta. Assim é a limpeza, igual limpar aquário. Tira a sujeira do fundo, não precisa nem tirar os peixinhos todos, depois bota água limpa. Né? É assim que se faz a limpeza da terra, está lá na Gênesis. A geração nova, sou eu que falo isso, não, quem dera. A superioridade da inteligência, num grande número de habitantes da terra, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado às encarnações de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Um espírito primitivo não tem esse desenvolvimento intelectual que nós temos aqui na Terra, não, de jeito nenhum. A maioria da população da Terra tem. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. A gente já sempre aprendeu que inteligência e moralidade não caminham juntas. Mas que são duas asas que estabilizam o voo. Se um pássaro quebrar uma asa, ele não voa. E se nós não desenvolvermos as duas virtudes aí, o intelecto e também a moral, nós também não vamos alçar grandes voos. Vamos ficar nos arrastando em planos de provação e expiação. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. A gente fala assim, ai gente, como que fulano está sendo ingrato comigo? Nossa, eu que ajudei tanto, eu que fiz tanto. Por que a gente está nesse mundo sofrendo ingratidão? Porque nós fomos ingratos também. Se não fomos nessa, fomos em outras experiências. Não estamos pensando, não somos tão inocentes assim para achar que estamos nessa encarnação atual pagando tudo que deve. E a nossa dívida é muito alta. E Deus parcela isso em suaves encarnações. Nós não pedimos, quando a gente vai comprar uma coisa que é cara no cartão de crédito, a gente pergunta na loja, pode dividir em 10 vezes? Pode. Em 12? Pode. Pois é. Então, quando a gente sai daqui, que vai preparando, que vai fazendo a reflexão, porque as nossas vidas são todas solidárias, quando a gente sai da matéria, a gente lembra de tudo. Aí a gente, na hora da escolha das provas, a gente diz, eu posso pagar minhas dívidas em suaves reencarnações? Pode, porque Deus não nos impõe aquilo que a gente não pode aguentar. Ele não nos impõe, né? Então, nós escolhemos as nossas provas e a gente pode, nessa encarnação aqui agora, estar pagando alguma coisa, resgatando alguma coisa que fizemos há 600 anos. Acha muito? 100 anos na Terra é um piscar de olhos na espiritualidade. Quem diz isso são os espíritos, não sou eu. Então, 600 anos não é nada. E nós nunca fomos melhores do que estamos agora. Somos espíritos em evolução. E ninguém retorna, ninguém retrograda. Ninguém perde o que já aprendeu, as virtudes que já adquiriu. Então, nós nunca fomos, nós estamos no nosso melhor momento. Esse. Imagina quando a gente se horroriza de alguma coisa que a gente já não fez lá pelo passado. E se isso fosse uma coisa dada a conhecer a nós, em todos os seus detalhes, a gente ia ter tanto pavor, tanta vergonha, que acho que a gente nunca mais saía da própria concha, né? Então, Deus é soberanamente justo e bom. E a sua justiça se revela em todas essas situações, né? Nos auxiliando em tudo. Os espíritos em expiação aí estão. Quem diz isso é Santo Agostinho. Ele que faz esse ensaio de mundo de provações e expiações no Evangelho. Capítulo 3 do Evangelho. Item 13, esse aqui. Item 13.
Os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir, como estrangeiros. Estrangeiros por quê? Porque já viveram em muitos outros mundos aí, ó. Já viveram em outros mundos dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. Isso já aconteceu com a Terra no início da sua civilização e está acontecendo agora de novo. Quer dizer, todos esses espíritos que desencarnam na Terra com desenvolvimento intelectual, mas se não desenvolveram moralidade, eles vão reencarnar em mundos inferiores. Serão estrangeiros desse mundo, porque nem pertencem a ele. Como os egípcios vieram para cá, trazendo aquela tecnologia, aquele conhecimento de astronomia maravilhoso, construíram aquele império. E hoje o Egito não é nem sombra do que foi lá atrás. Por quê? Porque eram espíritos extremamente inteligentes, conhecedores das ciências, da física, da astronomia, da matemática, da medicina, né? Mas compreenderam, alguns já voltaram, e segundo os espíritos, outros ainda andam por aqui, porque ainda não aprenderam. Então, quanto mais inteligente é o espírito, mais ele será cobrado nas suas obras. Então, não adianta desenvolver só razão, a gente tem que desenvolver também o coração. Senão, nós não vamos pertencer a um mundo regenerador. Pertencer, não. Reencarnar num mundo regenerador, no qual a Terra vai se tornar. E seremos, então, estrangeiros no outro mundo, para com as dificuldades impostas por esse mundo de provações e expiações, porque tem muitos nas moradas do Pai, até que a gente entenda que temos que desenvolver a moralidade. O que são provas? Já que é um planeta de provas e expiações, o que são provas? Isso quem diz é Kardec. Kardec diz isso num dicionário que ele escreveu, que saiu na primeira edição do Livro dos Médiuns. Não é essa que a gente tem. Não é essa. Eu encontrei isso aqui, tirei isso aqui de um orador, né, do Cosme Massi, que é um grande estudioso da doutrina, e eu copiei esses dados dele. Inclusive, ele que criou o Kardecpédia, né? Tem, inclusive, um livro que está instruções práticas, né? Que é uma reescrição desse primeiro livro dos médiuns, instrução práticas das manifestações mediúnicas, das manifestações dos espíritos, que traz um dicionário muito bom sobre algumas coisas. Kardec que escreveu. E isso aqui é desse livro, eu não tenho. Eu copiei isso dele, né, dos dados dele. Então está aqui, ó. O que são provas? Vicissitudes da vida corporal. Vicissitudes é uma palavra que a gente não usa muito, mas são as contrariedades, as coisas que não são favoráveis a nós. As vicissitudes da vida. Provas, então, são vicissitudes da vida corporal, pelas quais os espíritos se depuram, conforme a maneira por que as suportam. Por que eu grifei isso? Porque, olha só, não vamos correr com essa coisa, ó. Vicissitudes da vida corporal pelas quais os espíritos se depuram, mas tem aí uma condição. Conforme a maneira por que as suportam. Porque se a gente não as suportar bem com resignação e compreensão, não vamos nos depurar. Então, se a gente passa por uma prova e se revolta, raramente o espírito se revolta com prova. Mas quando acontece que ela pode virar uma expiação, ele não vai se depurar. De acordo com a doutrina espírita, desprendendo-se do corpo e reconhecendo sua imperfeição, o espírito escolhe por si mesmo, num ato de seu livre-arbítrio, o gênero de provas que julga mais apropriadas ao seu adiantamento e que sofrerá em nova existência. Quer dizer, o espírito que escolhe. Aqueles que estão apavorados, ai meu Deus, eu vou morrer de Covid. Se você escolheu esse gênero de morte, se tiver no seu momento, vai. Vai morrer de Covid. Mas se você não escolheu esse gênero de morte,
Você não vai. E a determinação do gênero de morte, todos nós que estamos aqui, já está pronta quando reencarnamos. Não fiquem ansiosos e com medo, senão, porque já está resolvido. Não é destino, não, mas está escrito. Por quem? Quem escreveu? Nós escrevemos, nós pedimos. Aliás, nós pedimos isso tudo que está acontecendo. Pedimos de uma forma paradoxal, destruindo o planeta e o semelhante e pedindo a Deus para construir, para reconstruir. Né? E aí veio o atendimento às nossas preces, que nem sempre são da forma que a gente gostaria que fosse a resposta de Deus. Né? Se escolher uma prova acima de suas forças, sucumbirá e seu progresso será retardado. Ah, mas você não falou aí que Deus não dá nada que a gente não possa aguentar? Não. Mas se o Espírito escolheu, pode lhe ser permitido. Deus não vai impor nenhuma prova que a gente não possa aguentar. Então, essa escolha, além da nossa força, não é imposição de Deus. Ele não impõe nada que a gente não possa aguentar. Mas se o Espírito insistir pelo seu livre-arbítrio, permite. Ele vai ser avisado, olha, pode ter queda. Mas ele não nos deu o livre-arbítrio, então a gente pode escolher. Só que é bom todos nós aqui sabermos, quando a gente desencarnar, e que a gente começar a ver a felicidade dos justos, não vamos achar que a gente pode escolher tudo, como aquele que está numa cólica renal, que escolhe qualquer coisa para melhorar, porque vai vir para cá e não vai aguentar, não. Né? Então, mas Deus não impõe, são escolhas que fazemos. E são as provas. E o que é expiação? Expiação é pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Como sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante. Não pensemos que a gente só expia aqui na Terra, não. Nos mundos materiais, não. A gente continua espiando na erraticidade, que é o tempo que se leva entre uma encarnação e outra. Não passa que, quando às vezes a pessoa fala assim, o sujeito passou por uma dor intensa e ficou muito tempo na cama, sofrendo com uma doença, né? Desencarnou. Aí todo mundo, ai, felizmente Deus lembrou dele, agora ele vai descansar. Ó, doce ilusão. Não pensem que ele vai descansar, não. Ele descansará se ele fez a parte dele aqui. Se ele compreendeu a sua dor, a sua prova, aí ele se depura e realmente ele descansa daquilo. Mas se não, ele continua a sua expiação. Então, no estado errante, ele sofre moralmente a dor do arrependimento de não ter feito melhores escolhas na sua vida. E como sofrimento físico no estado de encarnado. Está vendo? Na prova, ele também sofre, mas ele tem um entendimento melhor. E na expiação, ele sofre dores, privações, tudo que ele escolheu, fisicamente falando. E moralmente vem por conta, né? Mas fora da matéria, ele também expia com sofrimentos morais, porque ele não tem mais corpo. As vicissitudes e os tormentos da vida corpórea são, ao mesmo tempo, provas para o futuro e expiação para o passado. Então, olha a diferença de provas e expiações aí. As provas estão ligadas ao futuro e as expiações ligadas ao passado. Por quê? Porque expiação é resgate de erro. É saldar dívidas, né? É saldar dívidas. Está resgatando um erro do passado. Provas, não. Provas, ele está provando que ele já aprendeu, que ele já melhorou, com vistas a quê? A melhoras futuras. Então, as provas estão ligadas às encarnações futuras e as expiações ligadas às encarnações passadas
ou a que estamos vivendo agora, porque pelas causas atuais a gente expia nesse plano aqui também. A expiação implica necessariamente a ideia de um castigo mais ou menos penoso, resultado de uma falsa cometida. Leia-se castigo não como com a conotação que a gente dá. Porque com a conotação que a gente dá, nem sempre a pessoa merece aquele castigo que está recebendo, com a conotação que a gente dá. Mas como uma punição, como uma oportunidade de resgate. Como um beliscãozinho dizendo, ó, você errou, fulano. Então você precisa resgatar, né? Então a expiação implica necessariamente a ideia dessa puniçãozinha, desse beliscãozinho aí, mais ou menos penoso, resultado de uma falta que nós já cometemos, está ligado ao passado. A prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumível, porque como o espírito ainda não está evoluído ainda, ele não é bom ainda, ele está querendo provar que ele já aprendeu alguma coisa. Então, ele ainda é inferior. Ele não é ainda um espírito superior. Ou essa inferioridade pode ser real ou presumida. Pode-se presumir ele mesmo, que ele já nem sabe, nem tem noção ainda do que ele já sabe, e ele já sabe. Então, ele passa por provas para provar isso para ele mesmo, porque Deus já nos conhece, né? Porque o que chegou ao ponto culminante a que aspira não mais necessita de provas. Então, quem não prova? Espírito puro. Espírito puro não tem provações, muito menos expiações. Expiação, nem espírito bom tem. Os espíritos bons não têm expiação, não espiam mais. Por quê? Um espírito bom não erra. Mas ele só prova que ele está fazendo mais conquistas, né? Então, só o puro, aquele que conseguiu chegar num patamar de espírito puro, esse nem prova mais precisa, porque ele já deu todas as provas, né? Em certos casos, a prova se confunde com a expiação, isto é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente. Olha o exemplo, como que isso acontece. Olha aqui, ó, tá lá também nesse... Aqui não está nesse dicionário, está na Revista Espírita de setembro de 1863, está escrito isso aqui lá, ó. O candidato que se apresenta para receber uma graduação passa por uma prova. Se falhar, terá que recomeçar um trabalho penoso. Esse novo trabalho é a punição da negligência do primeiro. A segunda prova se torna, assim, uma expiação. Então, quer dizer, aquele aluno fez uma prova, não passou. Ele foi reprovado, quer dizer, ele não alcançou ainda o nível melhor que ele pensava. Aí ele tem que fazer o ano todo de novo, né? Um aluno na escola foi reprovado, ele tem que cursar o ano todo de novo. Então isso para ele passa a ser um sofrimento. Não é mais uma prova, ele começa a se revoltar com isso, nem que seja com ele mesmo. Então aquela prova passa a ser uma expiação para ele. O que era apenas uma prova, ele não soube aproveitar, não soube dar conta, passou a ser uma expiação. E ao contrário também pode acontecer, né? Isso está na Revista Espírita. O contrário também, porque uma expiação, uma grande dor e sofrimento, uma expiação, pode aquela alma que está expiando compreender tanto aquilo, aceitar tanto, por conta dos méritos que já adquiriu nessa vida mesmo, né? Que passa a ser apenas uma prova. Ele não sofre tanto porque ele compreende. Todas as vezes que a gente compreende a nossa dor, a gente sofre menos. Então, da mesma maneira que uma expiação pode virar apenas uma prova, a prova pode se tornar uma expiação. Qual é a diferença, então, para resumir? A expiação sempre envolve dor e sofrimento, a prova não. A expiação está ligada a um resgate de erros e a prova está ligada a reencarnações futuras, porque é só para a pessoa provar que já melhorou. Os espíritos em expiação aí estão... repetir isso aqui? Não. Podemos exprimir como estrangeiros, já viveram em outros mundos, só essa parte aqui, né? Dos quais foram excluídos por sua obstinação ao mal,
que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, esse aqui já foi sim. Tempo por missão, fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes do conhecimento adquiridos. A gente já passou por ela assim. Volta aqui. A Terra, então, por tudo que a gente viu aí, né, por tudo que a gente aprendeu, nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios em que as variedades são infinitas. Estão vendo? Não é só a Terra que é mundo de provação e expiação, não. As variedades de mundos de provação e expiação no universo são infinitas. Cada um deles oferecendo suas condições planetárias. Aqui na Terra nós temos esse corpo pesado, um corpo difícil, né? Cheio, perfeito, tudo funcionando muito bem, mas muito vulnerável, muito fácil de ser danificado pela nossa vontade. Muito fácil. Então a gente vive nessa terra com muitos problemas e somos muito vulneráveis. Qualquer coisa pode nos tirar a vida. Pode nos colocar com deficiência física, com tetraplegia, paraplegia. É muito vulnerável. A gente tem um corpo pesado, denso, mas ele é muito vulnerável. Ele não é nada forte, ele é organizado, porque Deus criou ele perfeito, o corpo físico. Mas a gente, com a inferioridade que a gente carrega, a gente danifica bastante. Então, esse assim, mas outros mundos de provação e expiação podem ter uma constituição física muito diferente desse aqui. Existem muitos aqui. Aqui está falando, ó, variedades infinitas de mundos de provação e expiação. Então, é melhor a gente se melhorar. É melhor a gente ficar por aqui. Porque a gente não imagina para onde a gente pode ir, não, hein? É coisa bem pior, hein? Tem troço bem pior por aí. Então, igual que quando aqueles que vieram para cá, na época da raça adâmica, os egípcios e todos, mas eles não vieram lindos como os egípcios, não. Eles começaram a reencarnar no tempo dos primatas. O que deu a eles a ideia de que se eles fossem desobedientes à lei, reencarnariam em corpos de animais. Porque eles reencarnaram nos primatas homínis. Eles não vieram direto do planeta deles para aquela beleza do egípcio, aquelas plásticas lindas, aqueles homens e mulheres maravilhosos, de corpo lindo, não. Eles começaram lá nos primatas. E aí eles tiveram uma péssima impressão, tanto que por que eles mumificavam os seus empregados, junto com eles, os seus serviçais, até os animais, e o ouro era todo também lá dentro da tumba, porque eles tinham certeza que eles iam reencarnar, que a vida não terminava, mas eles eram ainda tão imorais que eles achavam que eles iam poder ficar com aquilo tudo que eles tinham aqui. Então, para aí a gente vê, o desenvolvimento intelectual não acompanhava a moralidade. Então, é melhor a gente se reformar, a gente se modificar para merecer voltar para a Terra, porque se for para outra, a gente não sabe nem aonde que a gente vai parar, né? Pois é. Mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, é um enigma isso aí. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Vamos aceitar o jugo de Deus. Jesus nos disse, meu jugo é leve. O que é jugo, né? Jugo é aquela coisa que eles botam em cima do boi, né? Para o boi poder, aquele travessão, para o boi não se desviar. Aquilo se chama jugo. Vamos aceitar o jugo de Jesus, porque esse é leve. Ele disse, eu vos mandarei o Consolador prometido, que estará eternamente convosco.
porque meu jugo é leve. Então, vamos aceitar o jugo leve de Jesus, porque a gente não sabe a que jugo nós vamos ter que nos submeter. Né? Tanto que a palavra subjugado vem de jugo. Né? Estamos subjugados a uma imposição. Então, não queiramos desencarnar e ir para plano de provação e expiação, não. Vamos nos reformar, vamos ser mais brandos e pacíficos, mais humildes de coração, entender a que viemos e por que estamos aqui. Para quando a gente sair, merecer, retornar para uma terra transformada em plano regenerador. Muita paz para todos.